E daí ela entrou andando no andador. E assim, daquele jeito, bem devagarinho. Você acompanhou, você tava aqui, né? Daquele jeito, bem devagarinho. Então foi muito emocionante, assim, né? E aí eu já fiquei pensando agora, falei, meu Deus, ela vai chegar na escola e ela vai querer dar surta. Imagina. Já vou botar o valendo. Ai, foi muito. Ai, é muito. São tantas emoções, né? Como diz o rei. São tantas emoções. São muitas. Nossa, bora? Ah, você dá o quê? Vamos começar chorando já? Ai, gente, olha só, mais um encontro maravilhoso com a Thalita, essa querida maravilhosa que nos acompanha, né? Porque tem muita gente que vai estar assistindo a gente, que nos acompanha nessa caminhada atípica. Thalita, é um prazer dividir com você, viu? Essa caminhada. Obrigada pelo convite. Amei a ideia de ter esses podcasts que poderão com certeza ajudar muita gente. Conversa boa, informações importantíssimas que a gente vai estar compartilhando aqui. Isso aí. E a gente já vai começar chorando, porque a gente já estava conversando aqui no off e a gente já estava falando sobre as nossas emoções, né? Os perrengues, as emoções, a vida real, que não é fácil, mas é tão gratificante, né? Tão recompensador. Então, bem-vindos quem chegou agora ao Todo Tipo de Mãe. Estamos aqui, né? Eu, mãe atípica, Thalita, mãe atípica. Thalita, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala quem você é. Bom, muito prazer, meu nome é Thalita, eu sou mãe da Vicky, que nasceu com múltiplas deficiências. Ela nasceu com microcefalia sem causa definida, mas em decorrência teve a paralisia cerebral. Então é uma criança que não anda sozinha, não fala, precisa do nosso auxílio, né, para muitas coisas, mas é uma guerreira e já teve muitas vitórias e mudou várias vezes os prognósticos dela. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso aqui junto com a Fê. E também mãe da Nalu, que é uma sapeca. Mãe da Nalu, uma menininha linda, mais novinha, que nasceu sem nenhuma deficiência. E falando um pouquinho da minha formação, né, eu sou formada em Direito, estou fazendo pós-graduação em Direitos da Pessoa com Deficiência, então tenho aprendido muitas coisas, não só na prática, como mãe de uma criança com deficiência, mas aprendendo várias coisas de várias outras frentes que antes da Victoria a gente nem sabia que tinha. E é tão legal quando a gente estuda alguma coisa que tem muito a ver com a nossa vida, Sim. né? E a gente consegue fazer essa troca, né? Do teórico pro prático. Exato, a visão, ela fica muito mais ampla. Sim. Né? Do que eu fico pensando assim, em várias situações que a gente tinha enquanto eu fazia faculdade de Direito, que eu não tinha vivência nem maturidade para trazer aquilo para uma realidade. Sim. Hoje, mãe atípica, eu vejo que tantas coisas que a gente aprendeu lá na faculdade, eu penso, então é isso que vai fazer diferença aqui nessa situação. Faz sentido, então né? é bem legal. Como faz sentido? Como faz sentido. Thalita, e você mudou totalmente a sua vida por causa da Vicky, né? Mudei. Tipo, deu um 360. Total. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu tenho um caminho longo que eu percorri até chegar à maternidade. Foram 7 anos fazendo tratamento para engravidar, né? Eu nunca imaginei que eu teria dificuldade para algo que deve ser tão simples. Eu sei que a sua história é muito parecida também. Então eu tive aí um longo trajeto até eu atingir o objetivo de me tornar mãe. E quando eu descobri a gravidez da Victoria, nossa, foi o auge, né? Nossa, foi aquele tudo. Mas depois, eu adoro essa analogia, eu acho que ela é muito real. Quando eu descobri a gravidez, eu me preparei para ir pra praia. Sim. Então eu comprei biquíni, eu comprei chinelo, eu comprei protetor solar, eu comprei toalha, eu comprei esteira, comprei guarda-sol. Mas no meio do caminho eu descobri que eu não estava indo pra praia, eu estava indo pra montanha. E eu não tinha barraca, eu não tinha roupa de frio, eu não tinha calçado apropriado. Ou seja, eu descobri que a Victoria nasceria com deficiência. Foi terrível descobrir. Mas depois, quando eu comecei a percorrer, a subir a montanha, eu percebi que a visão da montanha é tão linda também. É tão louco isso, né, Thalita? Porque assim, cara, ninguém vê uma criança com deficiência na rua e fala assim, ai, que coisa mais linda, eu queria tanto um bebezinho assim. Ninguém fala. E a gente também não era isso que a gente queria, não era isso que a gente sonhava. Eu sempre digo que a mãe e o pai atípico nunca sonharam em se tornar atípicos. Nunca, a gente só queria uma vida comum. Exatamente. E até hoje é o que a gente quer, uma vida comum. A gente busca
busca isso. Senão a gente não estaria onde estamos, não buscaria, não proporcionaria tudo aos nossos filhos. E é tão louco porque, assim, ninguém quer, mas as pessoas existem. Exato. Elas nascem de alguma forma. Elas estão aqui. Elas estão aqui. Exatamente. E a gente, quando a gente recebe, é como se a gente tivesse caído num buraco, né? A gente cai num buraco e parece que a gente só cai. Mas, cara, como é louco a forma como Deus busca a gente lá no fundo desse buraco e mostra pra gente que aquilo que a gente tá vivendo não é o fim do mundo. Exatamente. É uma coisa normal que muitas outras pessoas vivem. Exatamente. E a gente tá aqui, né, pra provar, né? Exatamente. Eu costumo dizer sempre que, primeiro de tudo, você vive o luto. Sim. Né? O luto daquele filho idealizado. Todos nós idealizamos um filho quando a gente engravida. Você imagina o filho indo pra escola, se formando na faculdade, namorando, casando, tendo filhos, te trazendo netos. E aí, quando você recebe a notícia do diagnóstico, aquele filho morre. É verdade. Ele morre, mas ao mesmo tempo ele continua ali. Ele morre, mas ao mesmo tempo ele está ali. Sim. No nosso caso, que descobrimos no decorrer da gestação, a gente viveu esse luto com o bebê antes de nascer. Existem muitas famílias que descobrem depois, após o nascimento. Então você já teve o seu filho idealizado ali nos seus braços, mas de repente você vê que não é ele. É outra criança. E você tem que se readaptar, reacostumar com essa nova realidade. Quando você falou que a vida da gente muda, né? Muda completamente, é 180. Cara, você tem que mudar os seus planos futuros. Tudo. Nós, eu e meu esposo, sempre fomos pessoas que gostamos muito de viajar. O que a gente mais fazia antes da Vicky nascer era viajar. Depois que ela nasceu, a gente teve que dar uma parada. Porque a gente teve que conhecer primeiro a nossa filha. Quais eram as limitações, quais eram as situações que poderiam nos trazer problemas em uma viagem, qual as necessidades, né? Qual a necessidade que ela teria. No caso, nós descobrimos depois que a Vicky é epilética, então tem a questão da epilepsia, sem controle, como que faz, como que não faz, controlada, como faz, como não faz. Então tudo isso muda a sua rotina. São muitos desafios, né? Muitos desafios. E você tá falando e eu tô pensando em várias coisas que aconteceram, eu tô querendo fazer vários parênteses, mas não tô fazendo pra não estender demais e a gente perder o fio. Mas é muita coisa que a gente... assim, a gente começa a conversar com uma pessoa que vive a maternidade atípica, a gente se sente tão à vontade, porque assim, é uma pessoa que tem noção do que você passa. Sim. Porque não tem coisa mais chata do que você conversar com uma pessoa que não faz a mínima noção do que você passa e quer resolver seus problemas em questão de segundos. Exatamente. Porque é fácil resolver. Fácil. Porque é fácil resolver o problema dos outros, difícil é resolver o nosso. Exatamente. Né? E a gente passa muito por isso, né? Muito. A gente acaba passando muito por isso, de pessoas que não têm noção nenhuma. Do que é, de fato, a maternidade atípica nas suas mais variadas formas, né? E quer ver e fala assim, não, mas isso é tranquilo, isso é fácil de resolver, faz assim e pronto. Até sobre questões médicas, né? Sim. Pessoas assim que têm às vezes uma formação na área da saúde e você sabe muito mais que aquela pessoa sobre a condição do seu filho. Porque, por exemplo, a gente tá falando da Laís e da Vicky. Elas são totalmente diferentes. Sim. As duas são crianças com deficiência, mas são totalmente diferentes. E tem particularidades que provavelmente você tem muita dificuldade de encontrar um médico que saiba lidar. Exatamente. Assim a Laís. Exatamente. A Laís às vezes tem umas questões muito simples, vamos dizer assim, mas que eu me sinto mais segura indo pelo que eu acho, pelo meu achômetro, do que colocar ela nas mãos de um profissional que... É uma frase que eu falo sempre também, existem várias delas, né? Mas essa é uma delas. Ninguém vai conhecer o seu filho melhor que você. Tem uma frase... Não tem médico, não tem ninguém que vai conhecer melhor do que você, mãe. E a gente sabe tanta coisa, né? A gente aprende. Sim, a gente aprende. A gente tem que ser médica, enfermeira, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, porque a gente tem que ser tudo isso para poder sempre trazer o melhor para os nossos filhos. Né? Hoje eu tava com faz uns 3 dias eu tava com uma questão com a Laís de prisão de ventre. E aí, assim, a Laís tem intestino neurogênico, tem bexiga neurogênica. Então, não é como uma criança típica que tem uma prisão de ventre, que faz 3, 4 dias sem fazer cocô. Não é assim. É diferente. Exatamente. E aí, eu fui trocar uma ideia com uma pessoa. Na verdade, eu fui perguntar uma coisa com uma pessoa, ela me perguntou como ela estava. E aí, eu comentei.
E ela já tinha rapidamente a solução. E eu falei, não, mas peraí. A Laís é uma criança com intestino e bexiga neurogênica. Então não é assim. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que significa o Entendeu? neurogênico. Então, vamos com... Aí eu falei com a pediatra dela, que é maravilhosa, inclusive, se alguém precisar de uma indicação em Brasília, eu tenho. E ela já me deu o norte, assim, menina, e resolveu. Falei, você sempre me salva. E é tão engraçado, porque a gente, não sei com você, mas sempre que eu viajo tem alguma coisa, um perrengue. Sempre tem um perrengue. Sempre. Pra resolver. E dos mais variados, viu? Dos mais Um variados. simples cocô, Aham. na hora que deveria sair, não saiu. É. E saiu na hora que não poderia. E como a gente fica tensa. Demais. Aí ela falava pra mim assim, ó, no vaso ontem. Mãe, você tá feliz? Tô, filha, eu tô feliz, eu só tô preocupada. Mas por que você tá preocupada? Porque você não faz cocô. Tipo, mamãe, calma, mamãe, vai dar Mas certo. desde os mais simples até... Mas você deve ver situações mais complexas, imagino. Teve uma vez só, um parênteses dentro do parênteses, dentro do parênteses, dentro do parênteses. Teve uma viagem que nós fizemos uma vez e a Victoria tava com 9 para 10 meses. Acho que foi a primeira viagem que nós fizemos depois que ela nasceu. Viagem longe, assim, sabe? De viajar de avião e tal. E no avião foi super Se cansar fora de casa, né? Em vez de cansar em casa, vai se cansar fora. Uhum. E aí a gente tava lá de boa e assim, os primeiros dias foram maravilhosos. Mas teve um dia que a gente tava lá no hotel e ela teve uma crise convulsiva séria. Uma crise convulsiva que durou cerca de 6 minutos. Para uma criança de 10 meses é muito tempo. E a gente ficou assim, arrasado. A gente se arrependeu. E ela já tinha tido muitas assim antes? Já, depois que saiu do hospital? Já tinha tido. Ela começou a apresentar crises convulsivas após os 6 meses. Só que assim, eram crises rápidas. E essa, fora de casa, longe do hospital, durou 6 minutos. Nossa. Então assim, foram 6 minutos mais desesperadores que nós tivemos. E aí depois que passou a crise, que ela voltou, eu fiquei assim, pro meu marido, o que nós fizemos? Pra que Por que a gente foi inventar de sair de casa? Por que a gente ficou quieto lá? E aí vem aquele monte de coisa assim, culpa. É porque o gatilho da crise pode ter sido também ficar fora de casa, né? Pode ter sido ficar fora de casa, pode ter sido muita informação, ela amou Muito a piscina, nadou né? muito na piscina, foi muita coisa. Meu sobrinho tava junto, brincava com ela o tempo todo. Então, pode ter sido N coisas. Mas a gente fica se culpando. É. E eu falo assim, a mãe típica, ela já se culpa muito. A mãe atípica, ela carrega 70 toneladas a mais de culpa do que a mãe típica. Os níveis de cortisol da mãe atípica, acho que deve ser assim nas alturas, no pico, né? Porque altíssimos. a gente tá sempre pensando em alguma coisa. Exatamente. Cuidando alguma coisa, pensando em alguma coisa. Não é que você pensa que vai dar errado, mas você tá sempre em alerta. Sempre. Né? E eu falo assim, a mãe que é típica e atípica, como é o meu caso, que eu tenho as duas realidades, a culpa vem assim com tudo. Porque daí eu vejo assim, nossa, eu fiz tal coisa com a Ana Luísa. Por que eu não fiz com a Vicky? Eu tô renegando a minha filha. Tipo assim, eu tô deixando ela de lado. E aí, com o passar do tempo, quando a maturidade materna vem acontecendo, eu percebo que não. A Ana Luísa precisa de mim sentimentalmente, intelectualmente, fisicamente, igual a Victoria. Sim. A dependência da Victoria é muito mais física e presença. Agora, a Ana Luísa ela precisa de um suporte muito maior do direcionamento. Porque a Victoria vai ser minha pro resto da minha vida. É verdade. A Ana Luísa não. Ela veio pra mim, mas eu sei que ela vai ficar comigo durante um período. Então, assim, com o passar do tempo, você vai criando uma maturidade materna e você começa a ver que você é mãe de 2 crianças diferentes, com necessidades diferentes. E você tem que aprender a lidar com elas, para você não deixar uma de lado. Sim. Entendeu? Dar muita atenção para uma e não para outra. E vice-versa, tanto para típica quanto para atípica. Sim. Ambas têm necessidades diferentes e eu preciso estar presente para as duas. Quando eu aprendi isso, eu consegui me libertar. Então hoje eu consigo tirar uma tarde só para Ana Luísa. E saber que a Victoria... Sem culpa. Sim. Saber que a Victoria vai estar bem assistida, ou com o meu esposo, ou com a pessoa que me ajuda lá em casa.
entendeu? E eu preciso ter esse momento com ela. E ela precisa ter esse momento comigo. Eu já recebi mensagens de mães que falaram assim, mas Thalita, como você consegue? Eu também tenho uma filha mais nova que é típica e a minha mais velha com paralisia cerebral e eu não consigo deixar a mais velha para sair com a mais nova, porque isso me deixa muito culpada. E eu falei, cara, essa mãe precisa de ajuda. Porque essa filha vai crescer achando que a mãe dela não ama a ela da mesma forma que e ama às a mais vezes velha. vai rolar até ciúmes, Com né? certeza. Competição Com uma criança que tá, de repente, nem tá entendendo direito o que tá acontecendo, né? Exatamente. E ela tá sendo preterida, tá sendo deixada de lado. Então, assim, eu não sou suficiente pra minha mãe. Eu queria ser igual a minha irmã, porque ela tem toda a atenção da minha mãe, sabe? Então, assim, essa mãe precisa ter bem claro na mente dela que ela é mãe de 2 crianças, não só de uma. Por mais que uma dependa mais fisicamente, a outra depende intelectualmente. Como nós somos cobradas, né? Muito. Como a vida exige da gente muito. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, ai, você é uma super mãe, ai, eu te admiro, ai, eu não sei o quê. E as pessoas assim, enaltecendo a gente por ser mãe atípica, né? Mas eu não acho que a gente tem que ser enaltecida por ser mãe atípica. Mas sim, a gente tem que ser valorizada pelo fato da gente conseguir superar esses desafios que são apresentados a nós. Né? Mas não existe desafio sem amparo. Nenhum. Todo desafio vem com amparo. E Com todo certeza. mundo tem. A questão é que a maternidade atípica, eu acho que deixa os nossos olhos, os nossos ouvidos muito mais abertos para receber isso. Eu penso assim que, infelizmente, o mundo feminino vive de competição. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes, não, porque eu sofro muito mais que você. Não, porque o meu desafio é muito maior do que o seu. Não, porque eu falo assim, não existe níveis de desafios. Eu, como mãe típica da Ana Luísa, tenho os meus desafios com ela. Ela tá na fase dos 3, 4 anos, que é terrível. Terrível. Entendeu? Eu tô assim, tem dias que eu vou dormir e falo, cara, eu fui uma péssima mãe hoje. Eu não fiz nada que eu queria ter feito. E o que eu não queria ter feito, eu fiz. Como a gente educar, né, menina? É muito difícil. Esses gênios, esses temperamentos, é muito né? difícil. Só que daí, ao mesmo tempo, eu me vejo como mãe da Victoria com outros desafios. O medo da epilepsia, o medo de Eu falo assim que na maternidade atípica nada é tão simples. Uma simples cirurgia de retirada de adenoide levou a minha filha para UTI. Não tem nada assim. Com paradas respiratórias seríssimas. Então, assim, na maternidade atípica não existe Simplicidade. nada simples. Não existe. Nada é simples. Tudo é complexo, tudo pode dar ruim. Tudo. Em toda a maternidade, Em toda a maternidade. Mas a gente vive uma tensão muito grande, né? Exatamente. A Então, gente assim, eu falo, o desafio da mãe típica, cara, pra ela vai ser um desafio, porque ela nunca viveu o que eu vivo na maternidade atípica. Eu não tenho que cobrar dela algo que ela não viveu. Tem uma frase, você tava falando de frases que eu digo, tem uma frase que eu digo muito. Só sabe quem vive, só sente quem passa. Não adianta. Não tem como a gente, eu imagino o que você tá passando. Não consegue. Não tem como imaginar. Não tem. Eu falo isso também, quando uma mãe perde um filho, ou né, a mãe engravidou e daí teve um aborto, eu falo assim, eu não sei o que você tá sentindo, porque eu nunca estive nesse lugar. Mas eu compartilho o sentimento com você, mas eu não sei o que é. Então, assim, quem é mãe atípica está nesse lugar de descobrir o diagnóstico do filho, de viver o luto, aí nós temos esse lugar, a gente sabe o que é essa dor. Da tensão que você vive, por mais que a sua criança tenha uma deficiência considerada leve, não tem um nível de comprometimento tão alto, vamos colocar assim, né? Que, no caso, a Laís, ela não tem um nível de comprometimento. Tem dentro da Miel, porque ela é uma lesão alta e ela é muito fácil de fazer deformidade, mas ela não tem um nível de comprometimento alto quando a gente para pra pensar na parte cognitiva dela. Isso. Mas tem os desafios decorrentes da Mielo. E da criança de 3 anos. Exatamente. Aí você junta com a questão da deficiência Mielo e vem a fase. 3 anos, 4 anos, vem a fase junto. Então, né? Tem. E não tem como a gente
compartilhar. Eu não tenho como fazer você entender, assim como você não tem como eu fazer entender. Eu não sei como é lidar com uma criança que tem epilepsia. E eu não imagino como seria isso. Eu só penso que deve ser muito desafiador e deve ser muito estressante. Eu tô falando com você e tô arrepiada, assim, tô emocionada de falar, porque, cara, deve ser uma coisa... Cara, deve ser muito, assim, muito. Porque eu me sinto, às vezes, assim, Thalita, às vezes eu me sinto com 5 olhos, assim, pra todos os lados. Não sei se você sente isso. Sim. Louca mesmo, louca, olhando pra todo lado, cuidando tudo. E às vezes eu sinto, assim, que eu não consigo relaxar. Eu não consigo, sabe? Eu falo assim que a gente vive constantemente tensa. A gente vive. Eu tô aqui falando com você, mas eu sei que minha Tá filha tá lá na pensando. escola. Com uma outra pessoa que não tá acostumada com ela, que conhece ela há 3, 4 semanas. Sim. E eu tô aqui, não tô lá. Só que ao mesmo tempo eu tenho que entender que a Victoria é um ser distinto. Tem um momento de soltar também, né? Exatamente. Então a questão da epilepsia, hoje eu consigo ficar mais tranquila, porque eu sei que a epilepsia da Victoria está controlada. Eu sei disso. Agora, momentos em que ela não estava controlada, que ela poderia ter uma crise convulsiva a qualquer deixar momento. na escola. Jamais. Jamais. E assim, e a crise convulsiva vem, não tem o que você fazer. Não tem, né? Entendeu? Não tem a crise convulsiva. Não adianta você pegar no colo, não adianta você... Assim, nós temos um costume, quando a Victoria tinha as crises convulsivas dela, eu pegava no colo, desde pequenininha. Eu pego no colo e sempre fico... Por mais que eu sei que ela não tá ouvindo nada que eu tô falando, fica aconchegando, eu tô ali, né? tipo, a mamãe tá aqui, vai ficar tudo bem, já vai passar. Fica Ela calma. sente dor? O que os médicos falam, assim? Não necessariamente ela sente dor por causa da convulsão em si. É porque ela fica muito tensa E talvez isso possa doer. trazer uma dor muscular depois. Mas como as crises da Victoria sempre foram rápidas, né, assim, de 3, 4, 5, 6 minutos, não é uma crise convulsiva que chega a causar uma dor pós. Pode causar uma cãibra, uma coisa assim. O que a gente Nem sei se eu tô falando besteira. Assim, não pode, porque às vezes ela estica muito o membro, aquela musculatura pode vir a ter uma cãibra posteriormente. Mas o que a gente estudou é que dependendo da crise convulsiva, qual a região que ela desencadeou, pode gerar uma dor de cabeça muito forte quando ela volta. Né? Então a gente sempre fica observando como a Victoria fica, né, depois da crise convulsiva. Sim. A Victoria, ela nunca... Porque tem criança que tem a crise convulsiva e ela apaga depois que volta, de tanta energia que ela gastou naquela crise convulsiva. Então, às vezes, aconteceu 2 vezes. A primeira vez que a Vicky convulsionou, quando ela tinha 6 meses e meio, ela teve a convulsão, era meio-dia, e ela dormiu a tarde inteira. Ela apagou. Assim, foi terrível, porque eu não sabia, pra mim ela tava morta. Foi isso que veio na minha cabeça, assim. Morreu, minha filha. Morreu, porque ela tava respirando. Tava respirando, mas apagada. E a gente levou pro hospital, enfim, mas ela tava só dormindo, saturação tava ok, mas ela ficou apagada. Ela dormiu 6 horas seguidas. Uma crise convulsiva que durou 40 segundos. Nossa. Então, assim, foi forte. Foi muito forte. Foi a primeira. E aí depois ela teve Bezinha. um outro, 6 meses e meio. Nossa. Aí ela teve um outro episódio de crise convulsiva, também que demorou aí cerca de 2, 3 minutos, que também ela apagou depois, dormiu 2 horas seguidas. Mas tirando essas 2 vezes, ela sempre tem a crise convulsiva, volta lá no sorriso. Como se nada tivesse acontecido. Maravilhoso e segue a vida. E o pai e a mãe tá assim. Hoje, 6 anos após Victoria, eu digo que eu consigo lidar melhor com a crise convulsiva. Hoje, Cara, eu sei que vai acontecer. A gente vai nervo de aço. Se adaptando, né? Sabe o nervo de aço que não rompe? Você, assim, da última vez que daí ela teve convulsão. É difícil te abalar, né? É difícil te abalar. Porque me abalou em julho do ano passado. Que ela ficou internada. Ela ficou internada, né? Foi a noite inteira tendo crise convulsiva. Essa vez me abalou. Essa vez eu fui pro fundo do poço, assim, literalmente. Aconteceram algumas coisas que daí me deixaram, assim, muito mal. Porque daí você fica se culpando. Cara, como que eu não percebi que ela tava com uma infecção na garganta? Como que eu não percebi? É minha culpa. É porque a gente acha... Porque eu não fui uma boa mãe. É porque a gente acha, como a gente fica o tempo inteiro sob tensão, a gente acha que a gente tem a obrigação de perceber tudo.
Nada pode passar. E a Victoria não é verbal. Então assim, eu falei, cara, como que eu não percebi o sinal de que ela podia estar com dor de garganta? E ela não se alimenta, ela tomou madeira, né? É tudo pela boca. É pela boca. Mas ela não parou de mamar. Não. Ela não parou de mamar, porque o leite ela tinha uma dificuldade, a gente percebia que ela ficava um pouco mais resistente, mas ela continuou comendo. Né? E aí, deixa eu abrir um outro parênteses aí, você falando sobre como eu não percebi que ela tinha uma infecção de garganta, né? Muitas pessoas não têm noção que uma infecção de garganta é uma coisa muito séria. É muito sério. Porque a gente foi, não sei você, mas eu na minha família fui acostumada assim, sempre tinha infecção de garganta. Eu sempre tinha infecção de garganta. Tanto que o médico dizia, se até 12 anos não melhorasse, ia ter que tirar a amígdala, né? Então, muitas pessoas não têm noção do quão grave é uma infecção. Qualquer tipo de infecção. No ouvido, na garganta, no dente, na urina. A gente tem essa questão. E isso é um alerta que a gente tem que deixar aqui para as pessoas. Não negligenciem pequenas infecções da sua criança. Ainda mais se for epilética, como é o caso da Vicky. Porque daí a infecção, ela pode desencadear crises convulsivas como as que aconteceram com a Victoria. Uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra e assim, com diazepam na veia, calmante, foram 4 tipos de anticonvulsivos que foram injetados na veia, né, administrados na veia dela, e ela não parava. Ela começou a convulsionar às 9 horas da noite, ela foi parar 7 horas da manhã. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, uma simples infecção de garganta. Então, assim, na maternidade atípica, nada é simples. Para uma criança atípica já é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, porque isso pode evoluir. Com certeza. E para uma criança atípica... Tem as outras coisas, tem as comorbidades que podem vir com tudo. Com tudo. A questão da prisão de ventre da Laís. O cocô parado pode causar infecção urinária. Não numa pessoa típica, mas numa pessoa que tem intestino e bexiga neurogênica, sim, pode causar. Exatamente. Então, atenção é isso. Com certeza, imagina o receio aí. Administrar antibiótico, uma série de coisas. Não, e aí, outra coisa que muitas pessoas não sabem, infecções urinárias em crianças com mielo, eu vou falar de mielo porque é o que eu tenho prioridade para falar, pode causar cicatrizes renais. Por exemplo, a Laís teve infecção urinária quando ela fez 1 aninho e ela ficou com uma cicatriz no rim esquerdo. Olha. E uma cicatriz é como se fosse um machucadinho, ela tem um machucadinho no rim esquerdo. O rim é o órgão vital, a gente não vive sem ele, então a gente tem que cuidar da bexiga para proteger os rins. Né? Por isso a questão do cateterismo, de você fazer o cateterismo intermitente, não só pela saúde da bexiga, para que a bexiga cresça e fique no tamanho ideal de acordo com o indivíduo, mas para proteger também rins. Exatamente. E muitas pessoas não sabem disso. Não tem noção. Não tem noção do que é. Quanto é importante, né? Exatamente. Tá gostando desse vídeo? Então curte aqui, se inscreve no canal, que isso vai ajudar muitas pessoas, assim como você, a receberem informação de qualidade. Aí você começou a falar, né, que a Vicky tá lá na escola, e aí eu já vou pegar um outro gancho aqui, porque a gente pode ficar falando disso até amanhã. A vida inteira. Mas eu já vou pegar um gancho pra já te perguntar sobre a escola, porque eu sei que foi um momento muito especial, né? Tá sendo pra você, pra gente que ficou assistindo, né? A gente ficou conversando com a Thalita e vendo pelo Instagram dela. Como foi especial, né? Essa inserção da Vitória na escola, né? E a escola da Vicky também era uma escola que não tinha nenhuma criança com deficiência até então. Mas não tinha aqui na cidade de Tubarão. Aqui na cidade. Conta então pra gente um pouquinho como foi essa inserção, essa inclusão da Vicky. Eu queria saber assim, de você também o que mais assim, te emocionou, o que mais te surpreendeu. Quais foram os pontos assim que mais te deixaram? Porque eu tô emocionada, eu tô arrepiada falando com você. Eu vou começar a chorar aqui, para aí, vamos cá, pode chorar, vou pegar um lencinho ali. É assim, a Victoria ir pra escola já é um sonho que há pouco tempo atrás era bem distante, né? Era um sonho que a gente conversava em casa e falava assim, cara, nunca vai acontecer, né? Porque a Vicky é uma criança com múltiplas deficiências. E essa questão das múltiplas deficiências, elas, além de trazer essa questão da dificuldade para a escola, né, para encontrar profissional para acompanhar, existe a questão da nossa segurança. Sim. Né, da gente estar seguro em deixar o seu filho na escola sabendo de todas as questões decorrentes da deficiência dela.
Então, a gente... Vocês achavam que não ia acontecer e tava tudo bem também, assim? Tava tudo bem. Se não acontecesse. A gente, assim, tudo bem entre aspas, Sim. né? Porque a criança, a partir dos 4 anos, ela deve estar matriculada. Sim. Né? Como a gente estava conversando no off, a criança, a partir dos 4 anos, ela tem direito à educação. Isso você encontra na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também, no nosso caso, na Lei de Defesa das Pessoas com Deficiência. Então, a criança com deficiência ou sem deficiência, a partir deve estar matriculada em uma escola, seja ela regular ou seja ela uma escola especializada. No caso aqui em Tubarão, nós não temos nenhuma escola especializada que atenda a Victória. Né? A gente tem a APAE, mas a APAE trabalha em regime de contraturno. Não é uma escola. Não é uma, isso, você matricula numa escola pública, seja municipal ou estadual, e aí você vai e faz o contraturno na APAE. Então, não era essa a nossa ideia. A gente queria ter um local para que a Victória estivesse ali. Então, o sonho era que ela estudasse junto com a Ana Luísa. Sim. Então, a Ana Lu sempre falava, mamãe, a Vicky não vai para a escola comigo? Mamãe, eu quero que a Vicky vá para a escola comigo. Mamãe, eu quero que meus amigos vejam a Vicky. Eu quero apresentar a Vicky para os meus amigos. E a gente ficava assim, e agora? Cada pergunta, né, que a gente fica... E daí, essa escola que ela está estudando é uma escola que ela é uma rede. Então, tem escolas no Brasil inteiro. Eu comecei a conversar com outras mães de crianças com deficiência que tinham matriculado seus filhos nessa escola específica. E eu falei, como foi? Como é? Existem outras crianças pares? Não existem? Como é? Como não é? E comecei a conversar com todas elas. Isso aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo. Eu fui buscando conexões, né? Para ir conversando. Que por mais que seja uma rede, cada escola é uma escola. Sim. Tem um diretor da região, mas cada escola tem a sua própria realidade. Então, eu sabia que o que acontecia na escola X, por mais que seja da mesma rede, pode ser que não aconteceria aqui comigo. Então, antes de qualquer coisa, eu estudei muito a respeito. Eu busquei muita informação, muita mesmo. E eu sou da seguinte política, sabe, Fer? Eu não queria que a Victória estivesse num ambiente que eu tivesse que chutar a porta para ela entrar. Sim. Eu nunca gostei muito disso. Eu sempre acho que... Tem que ser querida, né? No lugar que ela vai. Tem que haver uma colaboração, família e escola. Entendeu? Então, se eu sentisse que por qualquer motivo... tá bom, então vou matricular tua filha aqui. Eu falo, beleza, obrigada, tchau, fui. Né? Eu nunca quis muito isso. Então, quando nós mudamos para Tubarão, eu já comecei a buscar informações da escola daqui, para saber como era, como não era, E aí eu descobri que não tinha nenhuma criança como a Vicky. Tinha autistas, TDAH, mas são crianças que... Mais questões comportamentais, né? Não são questões físicas, né? Motoras, como é o caso da Vicky. E eu sabia que não tinha uma porta aberta para crianças como a Victória. Mas eu comecei a conversa aqui. Conversar com Deus. Exatamente. Joga pro universo. Já botei meu joelhinho no chão ali, porque eu acredito muito em Deus e eu creio que Ele tem um plano para a vida da Victória. A Victória não veio pra gente em vão, assim como eu sei que a Laís não veio para vocês em vão. Ela tem um propósito muito grande de alcançar muitas vidas das mais variadas formas, assim como acontece com a Victória. Então, no final do ano passado, a Victória já ia completar 6 anos, eu sabia que eu, agora não tinha mais para onde correr, eu tinha que matricular numa escola. E aí, no caso, aqui em Tubarão não tem uma escola de ensino especial, não. Tem a APAE. Isso. Mas legalmente, vamos colocar juridicamente, se você matriculasse ela na APAE, você estava amparada ou não? Aí, essa questão, lá no Paraná, eu sei que sim. Porque lá era uma escola. Era escola, ela teria o ensino pedagógico também. Aqui em Tubarão, em Santa Catarina, não tenho essa informação com certeza para te dar, porque eu descobri que a APAE também, de cada estado, é de um jeito. Tá. Entendeu? Então, aqui em Tubarão, não tenho certeza. Se eu matriculasse só na APAE, se estaria perante a lei. Não tenho certeza disso. Lá no Paraná, eu sei que sim. Eu estaria tranquilo. Então, sabendo disso, e eu sabia que a Ana Luísa queria estudar com a Victória, eu falei, o não eu já tenho, né? Eu acho que... Vamos atrás do sim. Vamos atrás do sim. E a nossa sim. vida é essa. Exatamente.
Foi um momento difícil, porque quando eu fui matricular na Luísa, eu poderia escolher a escola que eu quisesse matricular. Sim. Com a Victória, não. Eu teria que matricular na escola que aceitasse. Então essa é uma dor que as mães atípicas carregam. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem muitas mães que vão bater. E leva não. Não tem como, a gente não tem estrutura, a gente não Como sabe. Jesus quando foi nascer, né? Que bateram em várias portas Teve e que não nascer numa manjedoura porque não tinha um lugar que aceitasse. Exatamente. Então, eu fui conversar com o diretor da escola. Eu tive acesso até ele, fui conversar com ele, expliquei minha situação e eu falei, ó, minha filha mais nova vai estudar aqui ano que vem e eu queria que minha filha mais velha também estudasse. E ela tem múltiplas deficiências. Mas a gente não tem nenhum aluno desse jeito, a gente não tem mais um motivo. Aí foi o que eu falei assim, olha, se vocês nunca tiverem um aluno como a Victória, vocês nunca vão saber o que é. Vocês nunca vão precisar de estrutura, vocês nunca vão precisar ter profissional e vocês nunca vão aprender. Uhum. E aí eu senti com ele uma abertura muito grande. Uhum. E daí ele foi muito claro, ele falou assim, por mim a gente matricula a Victória hoje, só que eu não respondo sozinho. Eu consegui ter acesso ao diretor da região sul aqui de Santa Catarina. E eu fui até ele. Uhum. Porque ele falou assim, talvez se eu falar, sem eles conhecerem a sua história, sem eles te conhecerem, eles vão falar, não tem como. E aí você vai ter que ter um passo além, não só falar comigo. Uhum. Agora, se você conseguir falar direto com quem manda, eles não vão falar não pra você. Ele falou desse jeito. Então ele abriu essa porta pra mim. Uhum. E eu fui, com a cara e com a coragem, falar direto com o cara. Você já enfrentou coisa muito pior que essa? Que falar com a pessoa? Cheguei, mas cheguei no duro. Cheguei e falei e tal. Falei assim, minha filha, essa aqui quer muito estudar na escola. Vai fazer 6 anos. Ele parou, respirou fundo, olhou pra mim e falou assim, então vamos fazer acontecer. A hora que ele falou isso, nossa, cara, as portas se escancararam. Entendeu? Eu falei, então vamos fazer acontecer. E daí ele emendou, só que a gente não tem experiência, a gente não sabe. Eu falei, eu como mãe da Victória, meu esposo estava ao lado, nós estamos dispostos a ensinar o que for preciso. Mas se você... Sabe aquela história? Quando o povo de Israel foi atravessar o Mar Vermelho, se ninguém desse o primeiro passo, o mar não ia abrir. Então, para atravessar o mar, você tem que colocar o pé na água. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, para que você possa tornar a escola uma escola inclusiva, você tem que começar com alguém. Que seja com a minha filha, porque eu estou disposta a te ajudar. E é isso que está acontecendo. Uma desbravadora. Total. Pioneira. Literal. Eu falo que a gente está mudando uma geração. Sim. Tem muito que melhorar na escola? Claro que tem, ela é a primeira aluna. Sim. Eu não vou chegar exigindo que a escola esteja completamente adaptada a ela, que tenha profissionais que saibam exatamente o que fazer com ela, porque nunca tiveram alunos como a Victória. Até porque também, Thalita, é muito difícil, né? Porque a Vicky, ela é uma criança... Olha, eu conheço muitas crianças atípicas, né? Mas eu não conheço uma criança, assim... Que eu falasse, não, é muito parecida com a Vicky. Uhum. O jeitinho dela é muito parecido com a Vicky. Eu não conheço. Não. Você conhece outras crianças? Nenhuma. Né? Nenhuma, ela é muito particular. Mas eu falo que todas as crianças atípicas são diferentes uma das outras. Sim. Não existe nenhuma igual. Mesmo os mielos, que tem o cognitivo preservado, que é uma questão só motora, física, nenhum é igual ao outro. Toda criança tem a sua particularidade. E daí, chegando na escola, depois o diretor me chamou várias vezes para fazer reuniões, para conseguir entender um pouco da Victória, para ver que tipo de profissional contratar para estar com ela. E ele falou assim, Thalita, eu não sei nada. Ele falou assim, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas eu não sei se eu devo. Eu falei, por quê? Falar tudo. As pessoas têm medo. Eu falei, pergunte, diretor. Pergunte para mim. Da mais simples. Ele falou assim, quantas vezes ela faz cocô? Era uma dúvida que ele tinha. Eu falei, fica tranquilo, ela faz cocô de noite uma vez só lá em casa. Ele falou, não, porque dependendo se ela fizesse 2, 3, 4 cocôs, é um tipo de profissional que eu tenho que contratar. Sim. Então, ela é uma criança grande, né? Exatamente. Então ele falou assim, eu preciso saber coisas básicas dela pra eu poder te atender da melhor maneira possível. Só com isso, cara, ganhou meu coração. O cara tava preocupado com o cocô da sua filha. Você tá entendendo? Eu falei, eu posso te guardar num pote pra pôr lá na estante? Você tá entendendo? Porque assim, é uma coisa que a gente tem tanto medo, tanto receio, e eu sei que tantas famílias não têm isso. Não tem. Sabe?
Eu falo assim, o corpo técnico da escola prefere fechar a porta e falar não tem lugar para seu filho, porque eu não tenho estrutura, ao invés de querer aprender para se tornar um mundo melhor. Entendeu? Eu tive acesso a essa escola, eu fiquei 3 semanas com a minha filha. Eu fiquei 3 semanas vivendo o dia a dia de uma escola. E a gente recebeu tanto amor de todos os profissionais nem se fala, né? Mas das crianças, eu vou contar uma bem rapidinho, não sei quanto tempo a gente tem. Não, vamos falar. Faz parte 2. Vamos fazer parte 2, parte 3 contigo, porque você tem muita coisa a falar. Primeiro dia de aula, eu estou falando com a câmera. Primeiro dia de aula, eu cheguei na sala com a Victoria. A sala dela é uma sala com 11 crianças. E eu cheguei na sala e todo mundo... Todo mundo virou pra olhar, é a sensação. Nossa, uma cadeira, uma menina com uma horta. Aí sabe o que eu tenho que falar? Isso de todo mundo te olha porque você é maravilhosa, porque você é linda. Exatamente. É isso. Exatamente. E aí eu cheguei, fui pro lugarzinho lá da Vicky, sentei do lado dela. Nem tinha começado a aula ainda, chegou uma menininha. Chegou bem próxima a gente e falou assim, tia, por que ela tá com isso na perna? Eu falei, isso aqui é uma órtese, é uma botinha que ela usa pra ficar com o pé direitinho. Isso aqui, branco. Eu falei, uma faixinha pra perninha. Isso aqui, foi perguntando. E por que Ela fez assim pra mim, eu vou fazer pra câmera. E por que o olho dela tá assim? Ficou vesga. Por que o olho dela tá assim? Aí eu falei assim, porque o olhinho dela, um é mais pra dentro do que o outro. Mas é lindo, né? Eu falei assim, o olho dela é azul, né? Eu falei, o olho dela é azul. Ela ficou assim. Aí foi, sentou na cadeira dela. Voltou. E foi pra encostar na Vicky. Ela falou assim, não. Eu não vou encostar nela porque eu não quero pegar a doença dela. Aí eu falei assim, não, mas ela não é doente. Ela, não? Eu falei, não, ela nasceu assim, um pouquinho diferente de você, mas ela é criança igual você. Ela gosta de brincar, ela gosta de sorrir, ela gosta de ficar perto de você. Aí ela foi, sentou na cadeira dela de novo. Deu 5 minutos, ela voltou assim, eu posso sentar do lado dela? Eu falei, claro que pode. Sentou bem do ladinho da cadeira. De repente a Vicky fez assim. Ela foi, pegou na mão dela e falou assim, tia, eu quero ser a melhor amiga da Vicky. Gente, as crianças são tão puras, que com 10 minutos ela entendeu toda a questão da Victoria. Fez carinho nela. Já falou que amava a Vicky e falou que queria ser a melhor amiga da Vicky. Eu falo que Deus é tão sábio, né? Claro que é Ele que criou tudo, mas Ele fala pra nós assim que se a gente não for como uma criança, a gente nunca vai herdar o reino do céu. Nessas 3 semanas eu tive a real noção do que é ser criança no sentido de herdarmos o céu. Porque elas são muito puras, elas não enxergam, elas não têm preconceito. Não. Elas não enxergam a deficiência, elas enxergam a criança que tá ali. Elas têm dúvidas, óbvio que elas vão ter dúvidas. Elas estavam lidando com algo que elas nunca tinham visto. Uma criança com um monte de coisa, que não fala, que não é verbal. Que eu acho que é o mais difícil para as crianças, né? Exatamente. Então, assim, nossa, tem tanta história para contar disso. Aí eu levei os botões de sim, não, eu gravei. Sim. Oi, meu nome é Vicky, você quer ser meu amigo? E teve um dia que a gente tava saindo, assim, e as crianças estavam fazendo educação física no ginásio. E eram crianças maiores, crianças acho que da 3ª, 4ª série. E eu passei com a Vicky e todas pararam, vieram em cima. Tia, é a Vicky, eu nem sabia. Mas todo mundo sabia que ela era a Vicky. A Vicky, que linda, minha amiga, não sei o que, vamos brincar. Aí eu lembrei que eu tava com os botões. Aí eu falei, peraí. Aí eu catei o botão, peguei a mãozinha da Vicky e apertei. E foi a Ana Luísa que gravou. Então tinha a voz de criança. E ela falou assim, oi, meu nome é Vicky, quer brincar comigo? Ela disse, tia, a Vicky falou com a gente! E nossa, e veio todo mundo em cima e tal. Gente, é um negócio assim que as crianças vêm falar comigo, tia, que legal, a Vicky é muito querida, ela é minha melhor amiga, eu quero ser a melhor amiga da Vicky, eu quero estar com a Vicky, cadê a Vicky? Traz a Vicky. Ela é uma celebridade na escola. Da escola. Ela é única. É a celebridade. Sabe, então ouvir dos professores, professor de educação física, gente, o que foi
Eu vi. Da Vicky, fazendo, sabe, aquilo lá, o sorriso dela, assim, de Pertencimento, né? Fazer exato, parte. de estar brincando, de estar fazendo as coisas e o cabelinho dela voando, ele suando naquele calor e carregando ela. É tudo que a mãe atípica quer. Gente, aquilo lá, assistindo aquilo, eu falo, Senhor, muito obrigada. Sabe, é sobre isso. Acho que muitas escolas têm esse receio, não vou receber, porque eles acham que é um bicho de 7 cabeças. E quanto bem essa menina tá fazendo para as demais crianças daquela escola. Sim. E aí eu falo isso, gente, as escolas, elas deveriam querer as crianças com deficiência. Porque as escolas perdem, as crianças perdem, as famílias perdem. Sim. Aí você imagina se essa menininha que chegou perto de você, os primeiros dias lá da Vicky, se ela tivesse recebido uma resposta como a gente, como quando era criança, recebia. Não, filha, não chega perto. Não pergunta nada, não fala nada, não pergunta, não olha. Olha pra cá, não olha. Não era assim? Com certeza. Você imagina, o que seria? Seria porque a nossa geração. Eu sou uma mãe atípica e às vezes eu não sei lidar com uma criança que tem um nível de comprometimento maior que a minha filha. Eu não sei o que eu faço, o que eu falo. Exatamente, porque nunca conviveu. A gente não teve essas experiências. Exatamente. Então, assim, até a professora dela, a professora titular, ela fala assim que a Vicky é o presente. Porque ela falou assim, em uma semana, tanto que eu aprendi o jeito de você apresentar a Vicky, o jeito de você conversar com as crianças sobre a Vicky. Porque o que eu fazia? Quando as crianças vinham falar com a Vicky, eu respondia pela Vicky. Só que eu não respondia com a minha voz. Eu fazia uma voz diferente, como se... E na cabecinha das crianças, elas não olhavam pra mim. Elas direcionavam a visão delas pra Vicky. Elas olhavam pra Vicky. E eu respondia pela Vicky e na cabecinha delas, elas estavam falando com a Vicky. Entendeu? Então, eu só falei assim, a professora falou que isso abriu um horizonte tão grande pra mim. E tanto a professora 2, né? Quando ela comecei a treinar, ela falou assim, você responde pela Vicky. Você não fala por você. Você responde como se fosse a Vicky respondendo. Até porque a pessoa com deficiência, ela responde por ela. A maioria das pessoas com deficiência, quando são verbais, elas respondem. E a Vicky, ela tem a compreensão. Ela só não consegue devolver. Expressar. Então, assim, agora a gente tá treinando de levantar o bracinho, quando ela quer as coisas. Então, ela tá começando a entender que quando ela levanta o braço em determinadas situações, é pra dizer sim, eu gostei, não gostei, quero tal coisa. E ela vai evoluir muito com as outras crianças. Porque estar com crianças atípicas é muito legal. Desenvolve muito. Mas estar com crianças típicas estimula outras questões que, cara, é um Imagina, e lá ela já brincou com o jabuti, já chupou laranja do pé, já passou a mão no coelho, já pegou a galinha, o pintinho, passou a mão no carneirinho, andou na grama, rolou, escorregou no escorregador, balançou. Haja teratogs. Né? Um parênteses. Haja teratogs. Mas assim, cara, ela chega em casa feliz. Sabe, a Victoria, ela tem um senso de ambiente. Eu falo que ela tem um delay, né? Ela demora um pouquinho. Então, assim, ela demorou um pouquinho para descobrir casa, para descobrir clínica, para descobrir igreja. Na escola, ela demorou 3 dias. As crianças, Com 3 dias, ela sabia que ela estava na escola. No 3º dia, a gente estava atravessando o ginásio, ela escutou as crianças, como se fosse, ela fez assim, tipo, abriu um sorrisão, tô na escola. Será que isso não vai até diminuir essas quantidades de crise dela, ou de repente cessar, né? Eu acho assim, eu não sei a questão da epilepsia, né? Sim. Mas assim, clinicamente falando sobre o que a gente viu, ela óbvio, né? De manhã aqui na clínica, à tarde na escola, e a atividade dela tá o tempo inteiro. Mas assim, ela tem dormido melhor, ela tem comido melhor, ela tem ficado mais calma, mais tranquila. O jeitinho dela de se comunicar, de interagir mudou. Então, assim, com certeza o ganho global... ela vai ser alfabetizada? Cara, eu não tô nem aí se ela vai ser alfabetizada ou não. Não é e eu coloquei isso muito claro na mesa quando eu fui falar com o diretor. Porque, convenhamos, né? Eu conheço as limitações da Victoria. Sim. Eu sei... E é tão importante quando a mãe tem essa noção, né? Exatamente. Eu não tô duvidando do potencial dela. Sim. Mas eu conheço as limitações. Além de tudo, ela ainda tem a questão da baixa visão. Então, assim... Cara, se ela chegar a aprender alguma coisa de alfabetização, do pedagógico... É bônus. Você tá entendendo? Eu falei pro diretor, eu não tenho pretensão de alfabetizar a Victoria. A minha pretensão é
ela conviver com crianças típicas, ela conviver na mesma escola que a irmã dela, que é um sonho, vai estudar lá pro resto da vida dela? Não sei, mas enquanto dela, ela tá lá. Entendeu? Ela tá convivendo, ela tá trazendo essa experiência tanto para os pais quanto para as crianças. E essas outras crianças. Exato. Quanto que essas crianças estão ganhando? Seres humanos incríveis. É esse o objetivo. Elas serão seres humanos incríveis. Elas terão uma visão completamente aberta pro diferente. Você entende que você tá dando a sua filha, você tá ofertando a sua filha para que outras famílias tenham um crescimento, uma evolução gigante. Você entende isso? Eu voltei pra casa no último dia que eu fui lá, eu voltei pra casa com uma sacola de cartinha. E eu ganhei e que a Vicky ganhou. Eu fui buscar a Vicky sexta-feira passada, tava botando a cadeira no carro. Tchau, Tavita! O povo gritando, dando tchau. Então, assim, além de tudo isso, eu também ganhei muito amor. Sim. Então, assim, eu sei que a Victoria lá naquela escola, ela tá sendo, assim, um ponto de luz aonde ela vai. Onde era escuridão para a questão das crianças com deficiência. Porque ninguém tinha noção. Ninguém tinha noção. Eles têm autistas, como eu disse, eles têm autistas, tem outras crianças com transtornos comportamentais, só que assim, é comportamental. É totalmente diferente de uma Victoria. Então a experiência que eles estão vivenciando é muito grande. E a gente vai lá. A gente vai lá nessa escola, que a gente já estava até combinando aqui com a Thalita. Nós vamos lá nessa escola, nós vamos levar os livros da Princesa de Botas e nós vamos mostrar para a escola que além da Vicky ser essa peça única, raríssima, ela também é uma Princesa de Botas. É, exatamente. Né? Porque o que é isso que a menina perguntou? A botinha. Ela é uma Princesa de Botas. E nós vamos lá e que essa escola continue com as portas abertas para que outras crianças possam usufruir disso também. Com certeza. Né? E a escola só ganha. Só ganha. E é isso que eu tenho conversado lá. Assim, o diretor é uma pessoa muito bacana. Assim, desculpa, às vezes isso. Eu falei, aprenda comigo. Esse é o objetivo. Aprenda com a gente. Para que quando houverem outras crianças, vocês já estejam preparados. Porque eu sabia que vocês não estariam preparados quando eu decidi matricular a Vicky aqui. Porque a Vicky é a primeira. Então, aprendam. Estejam abertos a aprender, a mudar, a trazer a acessibilidade, a trazer o que for necessário. Adaptar o que for necessário para poder acolher a criança, né? Porque outras crianças que virão, não terão as mesmas necessidades da Vicky. Exato. Às vezes terão necessidades tão complexas quanto, mas serão mais diferentes. Mas pelo que você falou, eles estão muito abertos, então... É assim, é que nem eu disse, o diretor, ele é ponta firme, assim, ele bate no peito e leva à frente, entendeu? Sim. Eu imagino que ele deve estar tomando umas pancadinhas, porque ele é a primeira criança, né? Então é tudo mais difícil, é a mesma coisa, você vai atravessar uma floresta, quem tá cortando mato lá vai sofrer. É como você que comprou um biquíni, mas o teu destino era montanha. Exatamente. Então, eu imagino que não deve estar sendo fácil para ele também. Sim. Ele deve estar tendo que enfrentar muitas coisas, mas como eu disse, como ele tem uma cabeça... ele tem uma cabeça muito aberta, ele sabe o que ele precisa fazer, entendeu? Ele tá encarando, né? Por isso que, tem escolas da rede tal que não aceita, e da sua aceitou a Vicky. Eu falei, porque cada escola é uma escola. Então, assim, a gente não pode simplesmente falar, não, é assim, vai ser assim em qualquer lugar. Não é, infelizmente. Tinha que ser. Não é. O que me chamou a atenção é a disponibilidade da família também faz toda a diferença. Porque já pensou se você tivesse ido para a escola fazer uma adaptação de uma criança como se fosse uma criança típica? Porque, por exemplo, com a Ana Lu, como foi a adaptação da Ana Lu? Você ia lá, colocava ela, ficava um pouquinho e embora. Não tinha como você fazer isso com a Vicky. Não. Mas se você tivesse, né, no teu pensamento que seria assim, você tinha jogado uma bomba no colo das pessoas e tinha saído correndo. Vocês que lute. Mas não, você se disponibilizou a estar lá, isso dá toda uma segurança para a equipe que vai receber ela. E assim, é o que eu sempre digo. Porque a gente acaba... Eu tenho um ideal de educação para crianças pares a Vicky, mas eu sei que isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não vai conseguir, né? Quem sabe numa próxima conversa a gente aborde esse assunto, mas eu falo que sempre tem que haver uma parceria, família e escola.
Porque a escola não faz nada sozinha. E a família também não faz nada E sozinha. isso em todas as situações, Thalita. Não é só pra criança Exatamente. atípica. Atípica também. Né? Pra todas as situações, pra todas as crianças. Exatamente. E a gente ainda mais, porque a gente já vem com uma carga emocional muito grande. Né? Você já vem... Muitas famílias foram em várias escolas e tiveram portas fechadas. E às vezes chega em uma que vai abrir as portas pra você, você já chega com uma carga gigante e já quer vomitar tudo em cima daquela escola. Isso. E não pode ser assim. Sabe, teve um vídeo que eu gravei que eu fui muito criticada, mas basicamente eu falo assim que tem que haver uma parceria e tem que haver um bom senso da família. Porque se o seu objetivo é colocar a criança naquela escola, você não vai chegar chutando o pau da barraca. Sim. Por mais que você saiba que seja direito da criança, que a escola é obrigada a conceder a matrícula. Cara, eu sei disso. Mas se eu já chegar trucando, como dizem, se eu já chegar brigando, já chegar alterando a voz, a chance de você receber um não é muito grande. Aí você vai para o Ministério Público denunciar? Eu acho que precisa. Mas não quero mais essa escola. Mas também, eu não né? quero. Eu vou, denuncio, mas não volto mais. Claro. Entendeu? É aquilo que a gente tava falando, até porque tem que ser um local que ela seja querida. Tem que ser um local que abra realmente as portas pra ela, que entenda Não a que eu importância. empurre a minha filha lá. Isso. Você gosta de estar num lugar que você Claro está sendo que empurrada? A minha filha também. Eu não gosto de ir pra lugares que não tem rampa. Justamente. Quando tem escada, eu já fico pé da vida. Eu já chego com a cara virada quando tem escada. Exatamente. Então, assim, eu sou muito dessa política. E quando eu disse bom senso, o que mais pegou foi o bom senso. Que daí eu vi, então você tá dizendo que quem às vezes não tem bom senso é ignorante? Eu falei, não, gente, entenda. Se você tem um objetivo, você vai tentar alcançar da melhor maneira possível. Então, é com conversa, é você sendo polido nas palavras, educado. Deixa pra brigar com um plano de saúde que é impessoal. Deixa pra brigar com qualquer outra coisa que é impessoal. Agora você tá lidando com um local que você vai deixar seu filho lá. Até porque esse local é formado de pessoas. Exato. E as pessoas não têm obrigação de nascer sabendo. Justamente. Há quantos anos que a Victoria tá? 6. 6 anos. Há 7 anos atrás, você tinha noção do que você tem. Nenhuma. Muito provavelmente você já teve discursos ou você já falou coisas que talvez não tenham sido tão agradáveis a mães de pessoas com Gente, eu já deficiência. fui muito capacitista. Pois é. Mas eu já fui muito Mas as pessoas capacitista. esquecem disso. As pessoas esquecem disso. As pessoas entram no mundo atípico e elas esquecem que ontem elas estavam do outro lado da porta. Exatamente. E isso é um erro muito grande, porque aí entra o capacitismo. O capacitismo, existem sim pessoas ruins, Sim. pessoas maldosas, Sim. mas também existem as pessoas sem noção. Simples. E talvez ontem você era sem noção. Você não tinha a real noção daquilo que você estava falando, do Justo. impacto que aquilo podia gerar na vida de outra pessoa. Justamente. Mas é capacitismo? Aí a pessoa já vai querer brigar. Já vai querer brigar. Porque... Gente, por isso que eu falo tanto no meu Instagram. Eu tento ensinar, eu tento mostrar o que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência, porque quanto mais informação, mais amor e inclusão. Isso mesmo, exatamente. Porque se você não sabe, eu não tenho que exigir de você antes de eu te ensinar. Mas é obrigado a saber. Não é. Não vive. Não é obrigado. Eu não sou obrigada a saber as particularidades de um mielo. Sim. Assim como você não é obrigada a saber as particularidades de uma criança com paralisia cerebral. Porque você não vive. E há 7 anos atrás, nós duas estávamos lá viajando, por aí, Faceira, feliz da vida. ótimo. E a gente nem reparava quando tinha uma pessoa com deficiência. Exatamente. A gente não reparava quando o local não tinha acessibilidade. Quando o banheiro não tinha um trinco, né, acessível para a pessoa entrar. Algumas vezes nós usamos banheiro de deficiente, quando não deveria. porque estava ocupado o outro e a Sim. gente usava, mas é só um pouquinho, é só rapidinho. Estacionar em vaga, eu acho que eu nunca estacionei. Eu acho também que não, porque eu não Essa culpa eu não carrego. Mas banheiro eu já usei. Eu já usei também. Não tem problema, não tem ninguém usando. Então assim, gente, vamos abrir os olhos, vamos acordar, vamos, né? Fazer uma autoanálise. Porque às vezes acontece, sim. A gente fica chateado, a gente não gosta de alguma coisa que a gente ouviu. Mas, cara, a pessoa é uma outra pessoa, a pessoa não convive, a pessoa não tem intimidade com isso pra poder... Exatamente. Agora, é diferente se você já conhece uma pessoa, você já falou com ela já conhece um pouco da tua realidade, ela vem e solta uma frase ruim, um veneno. colocada. Um veneninho. Aí às vezes toma uma respostinha torta, entendeu? Mas assim, até eu saber que essa pessoa não tem noção disso, cara, eu vou tratá-la com respeito, eu vou ensinar 1, 2, 3 vezes se for preciso. Na quarta talvez já
Mas é que Você você é um falou pouquinho mesmo, tá? incisiva. A carga emocional é tão pesada pra gente que às vezes a gente perde um pouquinho a paciência. Isso. Thalita, eu quero perguntar um pouquinho pra você, porque eu sei que você é formada em Direito, tá fazendo uma especialização. E aí eu queria te perguntar, porque existem algumas pessoas com muita dúvida em relação às escolas ainda, no quesito assim, eu quero matricular meu filho nessa escola, mas a escola disse, por exemplo, a mensalidade é R$1.000, eu tenho que pagar 2.000, porque minha criança tem deficiência. Existe isso? Existe amparo para esse tipo de cobrança? Como é que funciona? Não existe. Não existe amparo. A escola não pode, né? Por lei, ela não pode cobrar nada além do que a mensalidade, pelo fato da criança ser deficiente, ter alguma deficiência. Tem uma necessidade a mais, né? Isso, e por exemplo, vou ter que cobrar mais porque eu vou contratar professor 2. Isso. Vou cobrar mais porque eu vou ter que fazer adaptação na escola. Não, não pode. É direito da criança, acesso à educação, e essa educação sendo particular ou não, né, ou pelo Estado, enfim, mas no caso do particular, a escola não pode cobrar a mais. É a mensalidade normal. Mas ela pode negar. Não pode também, a não ser que comprovadamente a escola não tenha vaga. Por exemplo, a turma comporta 30 alunos. Por exemplo, comporta 30 alunos. E ela não tem alunos suficientes para abrir uma turma 2, por exemplo, quinta série A, quinta série B. Tem 40 alunos, por exemplo. Tem 40 alunos. Cara, ele pode dividir, quem sabe, 15, 20, 15, 25, enfim. Mas ele não pode passar desse número, por exemplo. Por questões estruturais, enfim. Ou tem 2 quintas séries, uma com 30 crianças e a outra com 30 crianças e chega uma criança com deficiência. Se não tem vaga, ele não tá negando porque ele não pode receber essa criança porque ela é com deficiência. Ele tá negando porque de fato não tem vaga ali. Mas ela não pode negar dizendo que não, eu não tenho vaga para mais uma criança com deficiência, por exemplo. Se ela tem vaga para uma criança típica, ela tem que ter vaga para criança típica. Entendeu? Ela não pode dizer, não, eu não tenho vaga porque a sua criança é com deficiência. Não, eu não posso matricular a sua criança porque eu não tenho estrutura de pessoal nem estrutura física. Não, então você vai arranjar a estrutura. Você vai ou então, eu só consigo matricular a sua criança se você fizer o pagamento da pessoa que vai ficar com ela. Também não pode. A não ser que seja um acordo da família de cavalheiros, exatamente. A família, não, eu quero que minha filha estude aqui, eu fiz isso. Eu quero que minha filha estude aqui e se você não tem condições de contratar, mas eu posso mandar junto? Pode. A Victoria estudou durante 6 meses numa escola regular, né? Sim, creche. Uma creche. E a que a Ana Luísa frequentava antes. E eu queria fazer esse teste da Victoria numa escola, eu queria saber como era. E eu conhecia a realidade da escola, a escola é pequena, tinha dificuldade para contratar professor titular. Sim. Né? Então, como eu queria viver essa experiência com a Victoria, eu já tinha a babá que já trabalhava com você, já trabalhava comigo, já tinha o contrato comigo, era do dia inteiro. Eu falei assim, cheguei pra escola e falei assim, eu posso mandar a babá junto para acompanhar a Victoria, para que ela tenha essa experiência numa escola? E a escola aceitou. Então eu fiz uma parceria com a escola, só que eu quis. E a escola aceitou. Sim. Esse é um ponto. A escola pode não aceitar também. Sim. Né? E isso é um direito da escola. Só que se a escola não aceitar que eu leve um profissional, então ela tem que colocar. Entendeu? E ela não pode cobrar nada mais por isso. Então por isso que eu falo que existe muita questão. No que não é ilegal, existe muita a questão de conversa, a família e a escola. Mas a escola cobrar a mais por ter que contratar professor, cobrar por ter que arrumar a estrutura da escola, negar vaga quando se tem vaga, não pode. Isso é tão comum, eu escuto muitos relatos de famílias. Muito comum. Infelizmente, né? Infelizmente é muito comum. Mas legalmente falando, não pode. Então se a família quis contratar a criança numa escola X e a escola deliberadamente fechou as portas sem justificativa plausível, que a única seria não possuímos vaga nenhuma criança mais nessa série. Então todas as turmas cheias. Exatamente.
nessa série que você quer matricular não tem mais turma vaga, tipo, comprovado, dá um papel comprovado que não tem mais vaga, ok, é uma situação. Agora, ela, porque a criança é com deficiência, você não tem. Eu não tenho suporte para atender a sua criança. Não pode. E outra coisa também, a gente escuta essa questão de não ter vagas, né? Outra coisa que eles dizem também que a criança com deficiência, ela tem que estar numa turma menor. Existe isso? Assim, não é que tem que estar com uma turma menor, mas se for uma turma menor, é melhor. É melhor para criança. É a experiência que eu vi com a Victoria lá. A turminha da Victoria são 11 crianças, 12 com ela. Então, assim, a experiência que eu tive, né? O tamanho da turma, a estrutura, né? O tamanho da sala. O ideal é criando turmas pequeninas com uma criança com deficiência por sala. Ainda mais turmas de crianças menores, como é o caso da Victoria, que ela para poder dar mais atenção para as crianças. Isso. Né? E assim, querendo ou não, a Victoria, ela acaba tirando um pouco da atenção das crianças. Porque às vezes ela dá risada na hora que não podia dar, ou às vezes ela faz um barulhinho e as crianças perdem a atenção. Então eu imagino assim, se tivesse 2 crianças como a Vicky, dentro de uma sala daquele tamanho, já seria difícil para o professor, difícil né? para o professor. Mesmo tendo o professor 2 com cada criança, né? Cada professor com sua criança. Porque tira a atenção mesmo. Porque as crianças querem cuidar. Elas querem pegar, elas querem fazer carinho, elas querem estar ali. É uma coisa, é uma novidade. Exatamente. Dentro da sala de aula. Então eu imagino assim, uma turma grande, eu digo assim que é bem difícil. Ia desfocar, né? Poderia desfocar. E para a própria criança com deficiência. Sim. Porque daí vai ser mais crianças ainda querendo dar atenção, mais crianças ainda conversando. Então o ideal seriam turmas pequenas, né? No máximo 15 crianças, contando com a criança com deficiência, para que todos sejam muito bem atendidos. E você vê que coisa interessante, né? Porque realmente aquilo que você falou, né? As crianças, elas não têm preconceito, elas não têm maldade, né? Ontem eu saí com a Laís, a gente foi na igreja, e cara, ela é atração. Aí ela adora fazer amigas também, né? Aí ela arrumou uma amiga lá e a menina ficava o tempo inteiro abraçando ela, fazendo assim nela e beijando ela, sabe? O tempo inteiro. Onde ela ia, a menina queria ir atrás e a mãe da menina, fica aqui, fica quieta, não sei o quê. E é uma atração, eles são... É uma boneca, né? Eu tava falando que a Vicky, por ela ser dependente da gente, mamadeira, então as crianças a consideram um bebê. Então, assim, é muito engraçado que eu conversei com meu esposo, assim, talvez se ela ficar um ano a mais na turminha dos pequenos, não vai ser estranho por ela ser uma criança grande. Eu falei, Hugo, ela é grande em tamanho. Ela é grande em tamanho. Mas ela é pequena para o entendimento das crianças. Então, ela tá da mesma idade que as crianças, mas eles estão chamando ela de nenê. E ela é grandona, né? Perto das coleguinhas, né? Ela é grandona. Ela é do mesmo tamanho das crianças de 7 anos. E ela tem 6 ainda, né? Então, assim, ela tá ali nos pequenininhos, mas pros pequenininhos, por mais que ela seja... É o bebê. Então, todos querem cuidar, todos querem... Não, e ela é uma boneca, porque ela é toda lindinha, né? Aqueles olhos azuis, sorridente. E vai toda periquitada, né? De cabelo periquitado, toda arrumadinha. Das crianças devem ficar loucas mesmo. Se fosse pequenas, eles iam querer tirar ela da cadeira. Sim. Ontem a menininha queria pegar, ficava pegando a Laís no colo. Mas quando a gente tira, eu falo a gente porque eu fiquei 3 semanas lá, né? Mas quando tira a Vicky da cadeira, todas as crianças... deixa eu segurar, deixa eu ficar... Bota ela no meu colo. Traz ela aqui, eu quero abraçar, eu quero beijar, quero brincar, quero não sei o quê. E eles ficam em cima, assim, o tempo todo. É bem legal. Legal, né? É muito legal. A mãe fica, nossa, né? A mãe fica porque é isso que a gente quer, né? A gente quer a nossa criança inserida o máximo possível, né? Vivendo experiências que qualquer criança merece viver, né? Thalita, eu queria fazer uma pergunta pra você, talvez um pouco pessoal. Faça. O que a Thalita de hoje diria pra Thalita de 6 anos atrás, quando pegou aquele positivo da Vicky? Tô arrepiada falando. O que a Thalita, quando ela pegou aquele teste de gravidez, aquele positivo, e ela deve ter ficado em choque, né? O que a Thalita de hoje diria pra ela? Cara, eu vou revisitar essa Thalita, que depois de tantos negativos, né? Foram mais de 40 negativos pra chegar, foi meu primeiro positivo, né? Nossa. Então, eu diria pra ela assim,
Ô, Thalita, aguenta firme aí. Curte bastante esses primeiros 4 meses, porque depois você vai ter um baque gigante, vai achar que deu tudo errado, que Deus te abandonou. Mas depois você vai ver que a visão da montanha é tão linda, pode ser tão surpreendente, você vai aprender tanto, você vai crescer tanto, que você não vai se arrepender nem um segundo. Você vai agradecer a Deus todos os dias pelo privilégio de ter tido a vitória na tua vida, porque ela vai te ensinar demais. Então aguenta firme. Seja resiliente, que você vai viver muita vida ainda pela sua frente. É isso que eu diria pra mim. E eu falo isso todos os dias pra mim, nos dias difíceis, nos dias que eu acho que eu não vou dar conta, que a gente quer tomar pra nós muitas situações, né? Quando a Vicky fica doente, a gente não sabe o que ela tá sentindo, por que ela tá chorando, o que tá acontecendo. Eu falo, Thalita, aguenta firme. Porque as coisas não vêm em vão. Nada vem em vão. Né? A gente tira força de onde não tem, bota um sorriso no rosto, passa um rímel no olho e segue a vida. Borrando de chorar e segue a vida. Né? Então, eu acho que o que eu mais falaria pra mim mesmo é seja resiliente, porque o resto você vai, com fé em Deus, você vai conquistando. Me chamou a atenção que você falou assim, você vai achar que deu tudo errado. Mas na verdade deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando a gente pensou um dia que tinha dado tudo errado, era quando Deus estava dizendo pra gente, é isso aí. É o certo, é esse. Virou de cabeça pra baixo. Como a gente aprende, né? Muito. Nossa. Teve essa trend que tá rolando aí, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Teve uma cantora que eu gosto muito dela. E ela fez diferente. Ela era cantora de axé e se converteu ela é evangélica hoje e hoje ela canta na igreja. E ela colocou um vídeo dela cantando no trio elétrico lá e ela falou assim, primeiro a gente termina e depois a gente começa. E hoje ela louvando a Deus. Não tô criticando, não tô julgando nada, é só pegar esse gancho que ela utilizou. De quando eu fiquei sabendo do diagnóstico da Vicky, que foi terrível, foi avassalador. Então, primeiro eu terminei um ciclo ali. Eu encerrei ali começou uma coisa. Mas quando ela nasceu e por tudo que a gente passou, eu comecei. Foi o início da renovação. Exatamente, de ressignificar muitas coisas. Eu acho que a maternidade ensina a gente a ressignificar tudo. Né, algo que poderia ser terrível para muitas pessoas. Eu sei que tem muitas mães que entram em depressão profunda. Não conseguem sair mais. Não conseguem sair do luto. Né? E eu agradeço muito a Deus por Ele ter me fortalecido e ter me ajudado para que eu conseguisse superar esse luto e com isso poder ajudar muitas outras mães. Né? A ressignificar tudo que acontece na vida. Uma vez eu escutei você falando assim, que o luto da maternidade atípica, ele faz parte, que a gente precisa passar por ele. É necessário. Mas a gente tem que passar, a gente não pode ficar. Isso foi você, eu ouvi você falando isso uma vez. E faz todo sentido pra mim, a gente precisa passar. Exatamente. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Aprendizagem. E aprendizagem, isso mesmo. Entendeu? Pra mim, o luto que eu vivi da descoberta do diagnóstico da Victoria foi um aprendizado. Sim. Foi o deserto que eu fiquei ali, o período necessário para aprender. E o momento que eu aprendi, enquanto eu estive nesse deserto, me ajuda a hoje enxergar situações que lá no luto eu imaginei que eu nunca daria conta. Então, assim, ele é necessário, ele precisa existir. Porque uma mãe que descobriu um diagnóstico, fala assim, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá nada bem. Ela tá se enganando. Uhum. Então, assim, ela precisa, é necessário. O luto é necessário. Mas é pra passar. Passa. Você fica nele o tempo necessário, mas você tem que sair. Você tem que estar sempre olhando pra escadinha, pra você sair do buraco. Porque você tá olhando pra escadinha e você tá vendo que tá a saída lá. Então, você fica no buraco um tempinho, fica no seu cantinho, se segura ali, mas você vai subir a escadinha, vai sair desse buraco e vai viver.
Porque você tem um ser que vai Eu vejo assim que a gente tem um pensamento bem semelhante, né? E eu agradeço muito a Deus também, porque eu passei por esse luto e assim, não foi demorado, né? Foi uma coisa assim que, graças a Deus, foi um momento assim difícil, solitário, por mais que você tenha apoio, né? Mas é muito solitário. Mas passou rápido e eu fiquei muito mais forte, muito mais confiante, sabe, fortalecida em Deus, entendendo que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, tem um porquê, tem uma coisa a mais. Não podia ser só isso. A gente não tá aqui só porque a gente é bonito, né? A gente tem que estar aqui pra alguma coisa maior. Tem que ser relevante, né? Tem que ser relevante. Tem uma história que me toca muito, assim, toda vez que eu conto essa história, que foi logo... A Vicky era pequenininha, a Vicky tinha um ano e pouquinho, assim. E quando eu comecei a ter uma relevância um pouco maior na internet, né, que meu Instagram cresceu um pouco mais, e teve uma época que ele se expandiu muito, assim, eu tenho seguidores no mundo inteiro. E aí uma vez chegou uma mensagem de uma mulher da Itália. E aí Google Translator, ó, trabalhando loucamente. E ela tinha uma filhinha que tem, né, nasceu com microcefalia. A filhinha dela ela é um pouquinho mais nova que a Vicky. Se a Vicky tá com 6 hoje, ela deve ter uns 4, 5 anos. Ela é mais nova que a Vicky. E ela chegou pra mim e me perguntou como me ensina. Falou assim, por favor, me ensina a amar a minha filha como você ama a sua. Ai, isso dói tanto. Gente, a hora que eu li essa mensagem... Você achou que o Google tava traduzindo errado, né? Sabe? Eu falei, não tô lendo isso. Eu não acredito que eu tô lendo isso. E daí... Isso dói tanto. Eu falei, gente, ela é mãe, né? Ela é mãe. Como que pode uma mãe não amar o próprio filho? Porque isso não cabe na minha cabeça, né? Eu amo a Victoria, assim, com todas as minhas forças. O mesmo amor que eu tenho pela Ana Luísa é o amor genuíno, né? E uma mãe vir me perguntar, pedir para que eu a ensine a amar a filha dela assim como eu amo a minha. E aí você imagina o buraco que existe no coração dessa mulher tendo uma filha com anos de vida já e com esse sentimento. Aí eu entrei no perfil dela, ela tem um filho mais velho, típico, e só tinha fotos dele e fotos de mesa, enfim. E eu falei, cara, ela não contou pro mundo que ela é mãe de uma menina. Ela não se orgulha disso. Aí eu comecei a conversar com ela, eu conversei muito, assim, acho que foi um mês intenso, inteiro, que eu conversava com ela todos os dias eu conversava com ela. Até o dia que ela postou um vídeo apresentando a Marta. Menina. É a Marta. Pro mundo, contando a história dela. E hoje ela tem um Instagram. Olha aí. E o Piccolo Mundo da Marta. Que ela conta o dia a dia da Marta. E quando ela postou esse vídeo, ela veio falar pra mim, me agradecendo, porque ela aprendeu a amar a filha dela comigo. Então, assim... Tem coisa mais gratificante? Entendeu? Então, assim, eu recebo muitas mensagens. Thalita, quem me segue há muito tempo, que seguiu toda a minha saga pra engravidar, e falou, Thalita, como que você consegue louvar a Deus sendo que ele te deu uma filha com deficiência? Eu falei assim, ponto número 1, se a Victoria não tivesse nascido como nasceu, talvez você nunca teria me conhecido. Então eu falo assim, a Victoria veio ao mundo com um propósito que eu nunca vou saber aqui nessa Meu Deus, mas assim, cara, Deus confiou a você uma filha dele muito amada e muito especial, porque ele sabia do seu potencial e do que você poderia fazer com isso. Mas entre você ter potencial e você fazer, existe uma ponte, né? Exatamente. E as pessoas não conseguem entender isso. Sabe? Então, assim, eu sei a missão que eu tenho de espalhar amor, de espalhar informação e de ajudar, ajudar em coisas que eu jamais imaginaria fazer, talvez se eu não tivesse a Victoria. Como eu ia alcançar essa mulher? Lá da Itália. Você tá entendendo? Eu converso com gente da Argélia. Nossa. Eu falei com pessoas da Arábia Saudita sobre teratogs. Entendeu? Pessoas que vieram me perguntar. Cara, foi difícil descobrir que idioma era aquele. Pra você poder colocar no Google. Eu consegui trocar uma ideia com aquela pessoa. Entendeu? Então, assim, eu alcancei com a Victoria locais que eu jamais imaginei que eu alcançaria. E foi a Victoria que fez essa ponte.
Então eu falo, Se ela não fosse por ela, é uma luz. você não seria a Thalita que você é hoje, você não saberia metade do que você sabe e você não teria acesso Eu não a ajudaria essas tantas pessoas. Eu falo que a maternidade da Laís, pra mim, não é só ser mãe da Laís. É ser mãe da Laís e ter a missão na vida de muitas pessoas. Exatamente. E é uma coisa assim que às vezes a gente não tem noção, né? Não. A gente fala, mas a É gente porque não tem tem noção. muita gente que te acompanha calado. Isso. Que não vem falar com você. São mínimos os que falam, né? Entendeu? Então, Uma assim, minoria. eu vejo assim, o tamanho do alcance que eu tenho nos vídeos que eu faço e tal. Mas assim, as pessoas que vêm te trazer o retorno são muito poucas. Então eu sei que tem muita gente que me acompanha calado e que muda a vida calado. Pessoas que eu conheço aqui na clínica, que chegam aqui e falam assim, eu só tô aqui porque eu vi você. Cheguei até a clínica e tô aqui hoje com meu filho. Entendeu? Então assim, cara, isso, teve um dia que semana passada que eu só dei um glória a Deus. Porque tem uma família que tá aqui, a Isa. Que ela falou assim, eu descobri o West por causa do seu vídeo que você fez da Vicky, descobri a clínica por causa de você. Eu falei, glória a Deus, tá aqui, cara. Não, e a menina em uma semana, ela tá tendo assim resultados. Isso me deixa que a gente tão feliz. Eu também. Tão feliz. Que eu falei, cara, um vídeo bobo, como esse que nós estamos fazendo aqui, eu sei que vai ter muita gente que vai assistir isso aqui, que vai abrir um horizonte. Isso. Que talvez não teria de outra forma. Que pra gente, às vezes, o que a gente tá falando é muito óbvio. Essa coisa de ser mãe, do incondicional, de largar tudo na vida e ir atrás de um tratamento, de uma coisa diferente pra nossas filhas. Não é assim. Claro que é. Não é pra ser assim todo mundo. Mas tem tanta gente que acha isso muito difícil. Exatamente. Tem tanta gente que acha que nós somos incríveis, guerreiras, mas maravilhosas porque a gente fez. Fala, gente, mas não é isso. É porque, querendo ou não, as nossas lutas parecem ser maiores. Isso. Mas, cara, assim, nossa, parabéns por você nunca desistir da sua filha. Mas você desistiria da sua? Sim. Do seu filho? O seu filho quebra um braço. Você, quebrou o braço. Deixa aí, tá chorando, você não vai levar deixa. pro hospital? É a mesma coisa, né? Só que as proporções são diferentes, mas é o mesmo. Só que parece que a gente é a Mulher Maravilha. Talvez a gente seja mesmo. Guerreira é a Xena. Mas, não é? Só que assim, as lutas são as mesmas nas suas mais variadas formas, mas as de lutas acordo são com a mesmas. necessidade. Ninguém vai desistir do seu filho. De acordo com a necessidade. Eu não vou desistir da minha, você não vai desistir da sua. E a gente segue assim, feliz da vida. Sim. E como nós somos gratas, como eu sou grata, como eu agradeço todo santo dia a Deus. Exatamente. Pela filha que eu tenho do jeitinho que ela é. E eu passo a mão no corpo dela e eu digo pra ela, seu corpo é perfeito, é maravilhoso, você é linda, você é maravilhosa. O dia que ela deu passo solto aqui, eu cheguei em casa, você tava aqui, né? Eu te abracei ali embaixo, tudo. Eu cheguei em casa e eu ajoelhei assim na frente dela e assim, eu queria ajoelhar nos pés de Deus, sabe? E só assim, chorar de alegria e agradecer. Porque nada que eu falo, nada que eu fale, nada que eu faça, nada não tem o significado que eu gostaria de dar para aquilo que aconteceu, né? Eu me sinto tão abençoada que eu acho assim que o mínimo que eu posso fazer é fazer isso que a gente tá fazendo, conversando, levando informação para as outras pessoas, acolhendo, estendendo a mão, indicando para as pessoas as coisas que para mim deram certo, que talvez possam dar certo para outra pessoa, porque, né, não quer dizer que deu certo para mim, vai dar certo para outra pessoa. Mas eu acho assim, eu sou tão abençoada que o mínimo que eu posso fazer é compartilhar o que eu sei, compartilhar as pessoas que eu conheço, né, trazer as pessoas que eu conheço, que eu acho que tem significado, que tem relevância, para trazer, para que as outras pessoas escutem, para que as outras pessoas vejam também, né? Exatamente. O que a gente vai fazer? Como você consegue dizer a Deus, agradecer a Deus o quanto você é abençoada? Você consegue dizer? Você consegue dizer em palavras? Acho que a gente não consegue em palavras. Não consegue, assim. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. E não é da boca pra fora, e não é hipocrisia, não. E não estamos aqui falando porque a gente tá falando porque tá gravado. Não. É real. E tem gente que não vai entender. Não. E tá tudo bem.
Não. Cada um vive as suas experiências, cada um tem as suas dores, cada um tem os seus desafios, né? E tem gente que Com não vai certeza. entender. Não vai entender até porque só entende quando se passa. Só sabe quem vive, só sente quem passa. Não tem como. Não tem como. Porque, fala assim, a gente aprende a comemorar as pequeninas, minúsculas e as grandes vitórias. Muitas vezes, quando a nossa vida tá tudo certo, você só comemora as grandes vitórias. Só as coisas grandes e relevantes que acontecem. Quando você tem algo que sai do padrão natural, você acaba voltando os seus olhos para os pequenos detalhes. Por isso eu falo assim, quem tem só um filho típico, não tem condições de comemorar as pequenas vitórias. Porque é normal. Tão normal. Deu 2 meses, ele vai juntar as mãozinhas, vai descobrir, vai olhar. A Vicky tem 6 anos e nunca juntou as mãozinhas. Um exemplo bobo, Sim. mas é um marco de desenvolvimento que a Vicky nunca atingiu. Então, assim, quando a Ana Luísa nasceu, cara... Tudo novo pra vocês, né? Vocês ficavam maravilhados. Eu fazia o tummy time, que ela ficava com o pescocinho lindo ali, assim, eu falava, mano do céu, olha esse pescoço, cara! Olha isso, Hugo, corre aqui, Hugo, vem ver! Porque, cara, ela tava ali, tipo, um negócio tão comum, mas pra mim aquilo foi extraordinário. É o extraordinário. Entendeu? Ela deitou e olhou pras mãos e... eu falei, cara, ela descobriu as mãos, Hugo! Sabe, assim, sabe, todas as pequeninas coisas que aconteciam com ela, eu super comemorei. Sim. E eu faço a mesma coisa com a Victoria. Um levantar de braço, que eu entendi que ela falou assim, que eu fiquei, mano, ela levantou o braço pra dizer que sim! Você tá entendendo E isso? aí você não vê Gente. só o levantar de braço pra dizer que sim. Você vê o divino. Exatamente, porque a criança que não tem nem 30% de cérebro bom, Não tem prognóstico de nada, né? nada, era pra ser um vegetal em cima da cama, com tráqueo, com gastro, com tudo, e eu tenho uma criança que se expressa do jeitinho dela, falou vovó, entendeu? Não repetiu tanto, mas vira e mexe e sai um... Sim. Mas ela falou vovó, ela não tem a parte do cérebro da fala, ela não tem. E ela falou vovó várias vezes. Entendeu? Assim, a gente aprende a comemorar no simples. A gente aprende a ser feliz. Isso é que é o feliz no simples. Ser feliz no simples, minha gente, é isso, tá? Não é o que a internet tá mostrando pra vocês. Isso é ser feliz no simples. É você valorizar uma criança que apenas levantou a mão. Exatamente. Pra dizer alguma coisa. E que consegue ficar sentadinha, paradinha na hora do banho. Você Isso consegue é dar muito um banho importante. tranquilo. Entendeu? Uma criança que se você fala, filha, vamos, me ajuda a levantar da cadeira, Você ela percebe faz que a ela força. Entendeu? Isso é ganho. Que é coisas do dia, são coisas do dia a dia. E que quem não vive essa experiência não vai saber valorizar. Não Porque sabe. não é assim. É igual a gente amar incondicionalmente, fazer qualquer coisa, largar a vida, jogar tudo pra trás, seguir. Mudar de estado, abandonar Tudo. a família, vir pra cá só você e o seu marido sem rede de apoio, sem nada, vir pra Tudo. cá. Pra gente é normal. Muito. Normal, faz parte. Não é assim? Não Faz tem que ser todo mundo não faz isso? Acho que não. Talvez não, né? Talvez não. Mas a gente faz. Mas isso é ser feliz no simples. Exatamente. É outra coisa também que as pessoas às vezes falam comigo, que elas, assim, questionam um pouco, porque é fácil resolver problema alheio, né? Que eu tenho que sair mais, que eu preciso esparecer a cabeça, né? Que eu deveria pegar e sair viajar. Mas eu não sofro por isso. É como você disse, eu tava lembrando, né? Que você disse que você gostava muito de viajar com o Hugo. Eu também gostava muito de viajar com Maia. Só que a prioridade muda. Não, e não me faz sofrer. Eu não deixei gostar, não deixei de gostar. Eu gosto de viajar. Sempre que a gente pode, a gente dá uma viajada. Só que assim, a prioridade mudou, o foco mudou, né? Então assim, não é mais o centro Não. ou que tá no primeiro lugar do pódio. Tá lá no segundo, no terceiro, Quando no der. quarto. Se der, a gente viaja, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas se não der, ok, nós vamos aqui perto, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos dar uma passeadinha pra dar uma fugidinha da Se cansar na rotina. rua. Exatamente. Mas assim, não o foco muda, Sim. né? A prioridade muda.
Então é o que você coloca ali na tua vida como prioridade. A gente vai refazendo, né, os planos. E assim, a gente também não consegue fazer planos muito a longo prazo. Isso. A gente vai vivendo. Exatamente. Né? Conforme a situação, a gente você vai vivendo. tenta planejar, mas assim, você não põe meta, mas se chegar na meta, você não. E se não der, também tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Que acontece com a maioria das pessoas é que faz um planejamento, se não deu, se frustra. Acabou o mundo. Né? Eu falo assim que às vezes tem gente que precisa ter um pouquinho mais de problema na vida. Pra saber o que é problema de verdade. Pra saber o que é problema. Às vezes fica se preocupando com coisas que não precisa se preocupar. O que tá no teu controle, ok, você se preocupa e você faz mudar porque tá no teu controle. Agora, o que tá fora do teu controle, meu amigo, você não tem o que fazer. Entendeu? E não sofrer. Não sofra. A vida é muito mais que saídas, coisas materiais, né? Até as vai muito além. Muito além. Então, assim, a gente, com toda essa resiliência que a gente tem que ter na maternidade atípica, você acaba aprendendo que tem certas coisas que não vale a pena você queimar o seu fosfato. Você tá entendendo? Não vale a pena. As lutas que a gente tem que lutar, né? Escolher. Exato, você vai escolher. A Ana Luísa quer ir com uma sandália cor-de-rosa e uma branca na escola? Vai. Exatamente. Eu não vou lutar com isso. Cara, eu falo isso pro Maia. O Maia, às vezes, ele quer brigar com a Laís por umas coisas assim. Qual é o problema? Primeira coisa, qual é o problema da menina fazer isso? Nenhum. Não vai se machucar, não vai denegrir. Então, deixa. Que talvez se eu fosse mãe só da Ana Luísa, você seria mais exigente. Vai colocar meia na sandália, menina, porque qualquer coisa é De ridícula. marmota. Não, que não sei o que, você quer ir de saia e calça por baixo, não vai fazer isso, porque aí vai. A Laís quer fazer fantasia todo dia, a Nalu também, né? Aí eu deixo, cara. Tá limpa? Então, usa. Exatamente. Você escolhe as suas batatas. Você escolhe, né? Então tem gente que às vezes precisa ter um pouquinho de luta de verdade na vida para aprender. Desafios reais, né? Nada, não do videogame. Exatamente. Né? Thalita, mãe típica, mãe atípica, esposa, mulher, advogada. Não está exercendo, mas tem formação. Né? Todos os perrengues da maternidade atípica, deixou sua família lá no Paraná, veio embora, porque aqui era melhor para sua filha. Não sei o que mais, se eu esqueci mais alguma coisa, se eu esqueci, você inclui na lista. Não. E aí eu pergunto para você assim, ó, qual é o seu papel mais desafiador hoje? Você esqueceu de falar que eu sou influenciadora. Influenciadora. Influencia muito. Mas o meu papel mais desafiador é ser influenciadora dentro de casa. E não na internet. Porque o que a gente faz dentro de casa tem um papel muito relevante, porque é o ser humano que você está criando ali, que você está criando para o mundo. Então, assim, de tudo isso que você falou, o mais desafiador é ser influenciadora dentro de casa. Da família. Da minha família. E é o papel mais importante. É o papel mais importante, porque é dali que vem a base. É dali que vai vir a base para uma futura profissional, Ana Luísa. É dali que vai vir a base para um desenvolvimento melhor para Ana Luísa. É dali que vai vir a base de um lar saudável, para eu proporcionar um ambiente saudável para as minhas filhas. Exatamente. Eu com meu esposo comigo, nós como pais. Então, de tudo isso aí que você falou, o que mais é importante é a Thalita influenciadora do lar, da família. E a gente só posta assim, é o mínimo, né? A gente posta o mínimo. Exatamente. Né? E a gente posta o que a gente acha que tem relevância para as pessoas que estão vendo, que estão acompanhando, né? Mas no dia a dia, ali dentro de casa, a realidade... Ah, sim. Né? Com certeza. Mas você sabe que você me influenciou a fazer pão no sábado? Olha! Que legal! Pão caseiro. Eu achava que pão caseiro era a coisa mais difícil do mundo de fazer. E aí eu vi você fazendo pão, falei que eu vou fazer pão também. A Thalita tá fazendo pão em casa, vou fazer também. E a Laís, ela ama e ela super valoriza um pãozinho caseiro. Aí, ó. Ela adora. Uma das coisas que eu procuro fazer lá em casa é criar boas memórias afetivas. Então, assim, eu tenho uma memória muito afetiva da minha mãe. Então, assim, chegava sexta-feira à tarde, eu sentia o cheirinho do pão, eu sentia o cheirinho do bolo que ela estava fazendo, a mesa arrumada. Porque era um momento que nós, como família, eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, nos reuníamos à mesa e era o nosso momento. E eu lembro disso com muito carinho.
Eu sinto o cheiro. Eu falar, eu sinto o cheirinho que ficava a minha casa, a casa da minha mãe. Então eu trouxe isso porque eu gosto muito disso. Então eu trouxe isso para minha casa. Então toda sexta-feira, por mais corrida que tenha sido, pão de queijo tem todas as sextas-feiras. Você que faz? Às vezes eu faço, quando não dá eu compro e asso, mas eu gosto de eu mesma fazer o pão de queijo, ou fazer um pãozinho, fazer um bolo, uma frutinha, uma mesa bonita. Toda vez a Ana Luísa chega, nossa mamãe, que mesa bonita! E assim, eu percebo que ela gosta disso. Sim. E eu tô criando isso nela. Então eu procuro compartilhar para que você, na sua casa, não sei, no dia que nós escolhemos a sexta-feira. Mas pode ser qualquer dia da semana. Pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser uma segunda-feira, uma terça, uma quarta. Mas ter esse momento especial com a família, né? Todos à mesa. A Victoria com a comidinha dela ali, o Hugo, eu, a Nalu, temos o nosso momento ali de estarmos juntos, de conversarmos como foi a semana, né, o que aconteceu de legal, o que não aconteceu, o que tem que melhorar, o que tem que fazer, o que tem que agradecer. E é um momento muito gostoso. Eu fico feliz de saber que, de certa forma, te influenciou a fazer o pãozinho caseiro. Pão, e a partir do pão eu já fiz outras coisas. Eu já fiz já enroladinho de presunto e queijo, eu fiz esfirra, aí, ó, que ficou uma delícia. A mesma base, A né? minha mãe é salgadeira. A minha mãe me criou fazendo salgado, né? A minha sogra também é salgadeira, né? Só que hoje em dia elas não trabalham mais, assim, com vendas, assim, externas. Mas eu fui criada, assim, com salgado, né? Cheirinho de comida assada, né? De comida boa. E você me influenciou a fazer pão. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu passei 40 anos da minha vida achando que era muito difícil fazer pão e eu vejo que não é. E de repente a gente faz um pãozinho, né? E fica lindo, né? Fica lindo. E eu tenho uma memória afetiva da minha mãe. A gente morava numa cidade que fazia frio, o inverno de lá era bem frio. E eu tenho a memória afetiva da minha mãe, que a gente sentada no sofá assistindo Sessão da Tarde, comendo pipoca e tomando chamate. Chamate leão. Chamate leão, com açúcar. Cheio de açúcar, né? Docíssimo. Delícia. Uma delícia. Essa é a minha memória afetiva também da minha mãe. Você falou da sua, eu me lembrei da minha. Então, e é muito bom. É muito bom. É muito bom. Por isso que eu falo que a questão de ser influenciadora da família, do lar, é um papel importante, porque é o fundamento. Hoje, que esse mundo doido do jeito que tá, você tem que fazer uma base boa. Porque vai chegar a hora que você não vai mais controlar. Vai chegar a hora que você não vai mais controlar a Laís. Ela vai decidir as coisas da vida dela. Já tem personalidade forte, a sua também, né? Exatamente. Eu sei que vai chegar a hora que a Ana Luísa vai decidir as coisas da vida dela. Né? A Victoria, só Deus sabe como vai ser o futuro. Mas eu tenho que me preocupar com a Ana Luísa. Claro. Então eu tenho que trazer para ela um bom fundamento do que é uma família, como é uma família, o respeito, o amor, o carinho, né? Essa visão de mundo que a gente tenta trazer para ela, que eu quero que ela leve isso adiante. Quando chegar a hora dela tomar as decisões, eu não vou poder ordenar o que ela vai fazer ou não, mas talvez a minha influência lá na tenra infância que está acontecendo agora faça diferença no futuro para ela. Então, ser influenciadora da família é o papel mais difícil, sem sombra de dúvidas. E que bom que você tem uma família linda, né? Uma família que Deus preparou certinho pra você, né? Assim, meu número. Seu número. E ele tá aí, né, Thalita, fortalecendo a gente, né? Guiando, orientando. Com certeza. Fiquei muito feliz de conversar com você. Adorei. Olha, quem tá assistindo esse vídeo aqui e tiver comentários ou dúvida, manda. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo. E nós vamos ter a parte 2 com a Thalita, tá? A Thalita volta, a gente vai combinar depois certinho uma data. A Thalita volta para falar com a gente mais sobre a parte jurídica. Então a gente vai entrar um pouco mais nessa questão da família atípica, das questões das pessoas com deficiência e vamos explorar um pouco mais os conhecimentos dela, né? O que é legal, o que não é, as dicas dela, né? De como agir em certas situações. Pessoas que querem judicializar tratamentos, né, com planos de saúde. Então, assim, a gente vai conversar de novo com a Thalita, vamos ter a parte 2, talvez a parte 3, porque a gente tem muita coisa para conversar. Mas desde já eu te agradeço muito você ter aceito. Foi um prazer, assim, enorme conversar contigo, emocionar, chorar junto. Dar risada, né, falar da vida, né, da nossa vida real um pouquinho. Não estamos
nem supervalorizando, nem desmerecendo ninguém, mas assim, contando a nossa experiência, né? Nossa experiência de vida. Obrigada, Fer, muito obrigada, adorei o convite. Vamos nos encontrar mais vezes. E eu quero aproveitar, se você gostou de ouvir a gente aqui, já me segue lá no meu perfil do Instagram, @minhaespecialvidademãe. Lá você vai também rir, chorar, vai achar coisa engraçada, vai ter muita informação boa também sobre direitos das pessoas com deficiência, sobre coisas que acontecem no dia a dia. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora me seguir lá também. E lógico, não esquece de se inscrever no canal aqui, né, Fê? A gente vai voltar. Já ativa o sininho, né? Ativa o sininho pra não perder nada. Já deixa um curtir aqui e comenta se você gostou do nosso assunto. Daqui a pouco a Thalita volta pra conversar com a gente. Daqui a pouco, porque não vai demorar muito. A Thalita volta pra conversar com a gente sobre outras questões e continuar falando de perrengue, de vida real, né? De maternidade. É isso aí. Todo tipo de mãe cabe aqui com a gente. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E se você puder, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas.